membros e terem acesso às nossas informações exclusivas. Mas, professora Fernanda Manhota, queria também te ouvir sobre essas possíveis sanções impostas pelo governo americano, e mais que isso, o que isso implica para as relações entre Brasil e Estados Unidos? Inclusive o Christopher Landau, que é super influente também ali no Departamento de Estado, ele tem falado que ele nunca viu uma relação tão ruim entre Estados Unidos e Brasil. A senhora concorda? É uma relação que está no seu pior momento? Olha, Pri, num dos piores momentos, diria um top 3 aí da história de pouco mais de 200 anos, né, de trocas e tudo isso. Ano passado a gente teve o bicentenário das relações Brasil-Estados Unidos sendo celebrado, inclusive num momento de profundas convergências, né, no Brasil com o governo Lula, nos Estados Unidos com o governo Biden, todo um compromisso compartilhado de agenda envolvendo democracia, diplomacia verde, uma série de pautas, né, de trocas no campo do comércio e tudo isso, e pouco mais de um ano depois, né, estamos diante dessa fragilização enorme que se dá por uma absoluta divergência de visões de mundo e de interesses políticos, né, com a troca de governo lá do lado americano e essa dificuldade de convívio e de estabelecimento de canais de comunicação. Eu diria que, aliás, esse é um dos pontos mais importantes dessa história, né, porque não se trata apenas de compatibilizar a pauta, então de ter um conjunto de temas nos quais se pode trabalhar a cooperação, porque isso sempre foi assim na história das relações internacionais, nem sempre você vai ter garantias de que os dois lados pensam igual e que disso vai depender a relação entre dois países. Aliás, ao contrário, né, muitas vezes nós tivemos presidentes ou lideranças que tinham visões de mundo análogas e nem por isso houve grande avanço nas relações bilaterais, assim como já aconteceu de diferenças entre as lideranças não necessariamente implicarem ruptura. Agora, o que chama atenção no caso brasileiro desse momento é que, além de as agendas serem muito diferentes, incompatíveis, e das lideranças não terem a mínima afinidade e proximidade, os canais de comunicação estão muito prejudicados, né? Quer dizer, não existe capacidade real de articulação do lado brasileiro para penetrar nesse chamado inner circle do governo Trump e para moldar essas políticas de acordo com a sua própria narrativa. A gente não vê isso acontecendo. O governo Trump é um governo marcado, né, por bastante desconfiança. O presidente Trump sempre foi um líder desse perfil e está mais nesse segundo governo assumindo essa característica. Então, ele confia em poucas pessoas, ele se aconselha com poucos grupos, com grupos muito limitados. E o Brasil não tem sido capaz de penetrar esses grupos para tentar moldar essas visões que estão sendo produzidas. Em relação às sanções, né, acho que o Vitelli traçou um bom cenário e é um pouco do que a gente tem especulado nas conversas que se faz pelos corredores de Washington e também em Brasília. É bastante provável que aconteçam anúncios relacionados a novas sanções individuais, inclusive restrição de vistos, como o Vitelli já citou. Se isso vai afetar o primeiro escalão do governo ou não, ainda não está muito claro, mas é bastante possível que essa opção esteja sobre a mesa, assim como também é bastante discutida a possibilidade de tarifas adicionais em setores específicos, né? O que determina se isso vai acontecer ou não tem a ver com um certo grau de dificuldade de implementação por divergências internas, como já foi falado aqui. Nem todo mundo dentro do governo Trump tem a mesma leitura sobre a velocidade e a profundidade dessas medidas, então tem aí embates burocráticos acontecendo dentro dos Estados Unidos e tem, evidentemente, custos políticos e econômicos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, hoje se fala muito sobre a possibilidade de agravar tarifas no campo da agroindústria, mas é evidente que os Estados Unidos vão ter que fazer um cálculo para que isso não repercuta num tiro pela culatra, uma espécie de efeito
colateral que afeta o governo Trump, com pressão inflacionária e, eventualmente, aumento de preços em setores dos quais os consumidores americanos são muito dependentes das nossas exportações aqui do Brasil. Então, existe uma necessidade permanente de cálculo para entender a dimensão, né, e o custo doméstico que isso vai repercutir e representar. Eu diria que sanções no campo financeiro devem acontecer, sim, é algo que está bastante cristalizado com quase todo mundo que a gente conversa, isso aparece na pauta, e imagino que, do ponto de vista simbólico, deve haver novas manifestações públicas dessas lideranças nas suas redes e tudo isso, em entrevistas, e imagino que também haverá algum nível de constrangimento no que tange aos próximos encontros, inclusive do ponto de vista da Assembleia Geral da ONU. A própria ONU tem reagido nesse sentido, né, tem tentado mobilizar forças para se posicionar diante de circunstâncias como essas, mas a gente sabe que os dentes coercitivos das organizações são muito limitados e nesse sentido, talvez não consiga gerar grande reversão, viu, Pri? Pois é.